Terceira parte de Reitas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 4 de Tishrei, início do capítulo 20 da Epístola Sagrada do Rebbe. Eu creio que seja um dos capítulos, talvez o capítulo mais complexo do Tânia todo. E tentar explicar aqui. O capítulo se divide em algumas partes. A primeira parte, para poder explicar o ditado do Zohar. Deus, Ele, com E maiúsculo, sua vitalidade, energia, é uma coisa só. Ele e suas vestimentas, seus instrumentos, ele está unido neles. Isso é o ditado do Zohar. E toda metáfora realmente deve ser desmembrada. Falamos que Deus é uno, quer dizer, não se divide em partes. Mas para criar o mundo, não que ele se dividiu porque ele é indivisível. Ele gerou experiência de criaturas que se entendem por fragmentos. Quer dizer, na verdade, tudo é uma coisa só e não existe fragmento. Por mais que nós não compreendamos como Deus é indivisível, é obrigatório dizer que assim é, para ser primeiro e não depender de nada para existir e não ser moderado por ninguém. Não pode haver lá uma divisão, porque se tem uma divisão tem que ter uma disciplina, uma ordem. Então tem que ter um poder que modera. E esse poder também não pode... Se tem um poder, então ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, então quem é que modera os componentes dele? Acaba sendo que nós temos que chegar a um grau que não tem divisão de componentes. Mas essa experiência foi completamente bloqueada de nós. E mesmo nos níveis sublimes, para programar o mundo como o nosso é, totalmente separado, dividido e definido, então cada fragmento se sente separadamente existente, como se ele fosse separado do outro. Então, no mundo do planejamento dos mundos reais, o mundo chamado mundo da emanação, tem ali vários fragmentos, várias experiências de fragmento existente separado do outro, e eles se dividem em dois tipos de sentimento. Um fragmento sente-se molde, ou, digamos, o instrumento final que faz a operação, o operativo, e o outro é energia que vai agir por intermédio do instrumento para fazer a operação. A operação é criar ou modelar o planejamento, e no último grau da realeza, que vou ver na continuação do capítulo, não só planejar, mas executar também. Mas existe um paradoxo nesse mundo da emanação. Que no mundo da emanação, como ainda não tem criatura que sente-se separada de Deus, então tem lá uma coisa que sente-se ligada a Deus por um lado e não sente o pleno poder de Deus por outro lado. Então, é um assunto à parte que nós podíamos tentar meditar. Não sei se temos condições de realmente entender como seria esse paradoxo redobrado. Por um lado é parte de Deus, por outro lado não sente o pleno poder de Deus, porque sente assim como um fragmento apenas. Aliás, assim não vai entender, a gente vai explicar como. Mas todos eles são divindade. E vou explicar exatamente que divindade não é o divino. Divindade quer dizer uma denominação de uma das qualidades divinas. O divino é tudo. Não tem só uma qualidade, tem todas as perfeições e qualidades possíveis, imagináveis e inimagináveis também. Mas divindade é uma denominação de uma das qualidades. De parte das qualidades, não do total, não do todo. O divino é o todo e a divindade é partes com maestria e perfeição que só o todo pode produzir. Então, eu sabia falar os olhos. Ele, Deus, a essência, o Criador. E aquilo que ele faz sentir-se é apenas energia
e aquilo que ele faz sentir-se apenas molde, ferramenta na mão da energia, na mão dele, tudo é uma coisa só. Precisamos entender muito bem como o infinito bendito seja, é uma coisa só, com os instrumentos, pois os instrumentos são moldes limitadores, planejamento de mundos limitados, limitação onde vai cunhar somente pensamentos, personagens pensativos, intelectuais, captadores de experiências, apenas, ou adiante disso, personagens que captam dados e depois reagem e reproduzem informações para outras criaturas. Fala, e como explicamos ontem, né, e até mesmo criaturas que, além de raciocinar, captar, se manifestar, se comunicar, conseguem e precisam, na verdade, deixar seu rastro em objetos, coisas mortas, inconscientes, insensíveis, que não apresentam, tem nada a ver com o conteúdo que eles suportam, mas conseguem transformar a matéria física, seja ela uma matéria biológica, com vida terrestre, mas em termos de conteúdo, a vida terrestre é morte. Não tem, a carne não é pensamento. E nem o sentimento. A carne é uma carne. Ela vai existir com ou sem vida também. Então, acaba sendo a criatura bem totalmente definida, limitada e obrigada a agir obrigada a atrelar seus pensamentos, suas falas, a ações com objetos. Começando pelo corpo, que não deixa de ser um objeto. E tudo isso aqui é criado, tudo isso aqui é planejado e depois efetivado a partir de poderes divinos que fazem o limitado, fazem o limite acontecer. Então aqui está o paradoxo. Como eles são uma coisa só com o infinito, se eles, quando vão compartilham somente uma coisa limitada. A princípio, uma coisa infinita cria semelhante a ela, coisa infinita, uma coisa limitada cria coisas limitadas. Aqui tem o lapso, digamos assim. Semelhante a isso, o Maimônides fala também no capítulo 1 do Sefer HaMadar, Livro da Sabedoria. Uma coisa parecida com isso, na minha opinião. Ali ele diz assim: você pode ver a grandeza de Deus no fato dele mover as constelações celestiais, que são, na verdade, a criatura terrestre, a criatura material de maior volume que a gente enxerga, estrelas. Claro que para nós parecem pontinhos, mas a gente raciocina e chega à conclusão que são grandes demais para nós vermos eles tão longe. E Deus movimenta todos eles com maestria. E nós não vemos quem é que movimenta. Quer dizer, é invisível, é um efeito invisível. Então, ali, o Maimônides ele identifica a divisa entre o visível e o invisível. O olho carnal, a melhor coisa que ele vê é uma constelação. Tem que raciocinar para ver que é grande, mas de fato é uma coisa grande. E o olho carnal vê aquilo. E dali por diante, os efeitos que causam aquilo se mover são invisíveis. É Deus que mexe aquilo sem ter corpo. É efeito, não é corpo. Até lá, um objeto puxa o outro com gravidades, com peso, coisa de objeto. Deus mexe aquilo sem que ele seja objeto. Lá tem o lapso, tem o grau maior. O grau maior não segue as mesmas regras, mas ele influencia o grau inferior. Sem que o grau inferior possa ou enxergar na linguagem do inferior. É um efeito do além que faz o sistema terrestre e constelar se mover. Então, eu sugiro que seja a mesma coisa aqui, quando falamos de universo de pensamentos e emoções também. Deus vem planejar aqui uma sensação de existência. Mesmo que ela esteja isenta de um suporte corporal físico, não deixa de ser uma experiência limitada. Ela é obrigada a seguir uma sequência, primeiro raciocinar, depois emocionar. Ela só consegue raciocinar a uma certa velocidade, ela só consegue raciocinar a um certo volume. Ela é passageira, tem começo, tem fim. E tem um jeito, uma personalidade dela. Tudo isso aqui são limites. Deus não tem um jeito específico. Deus é todo poderoso, todos os jeitos, todos os poderes, sem fim, limite algum.
Então aqui você vê um lapso na linguagem. Os instrumentos da emanação, eles planejam, executam uma coisa para a qual eles são do além. Eles pertencem ao infinito, ao ilimitado, ao perfeito, ao absoluto. E vão fazer uma coisa limitada, imperfeita, passageira, presa e algemada a uma série de regras que não aplicam a quem os efetivou, somente ao efeito, não ao causador do efeito. Esse é o paradoxo. Então, como e no que se expressa então a infinitude desses moldes, já que eles mexem com a finalidade deles, o foco deles é limitações. Então, como falamos que eles são divindade, porque eles agem em nome de Deus, justamente assim como Deus é imperceptível para as criaturas. Também os sefirot do mundo da emanação são imperceptíveis para o mundo para o mundo da criação. Isso tem uma linguagem que diz quando dentro de um mesmo mundo, dentro de uma mesma sequência, tem efeitos de causa e consequência. A consequência conhece a sua causa, ela sabe que ela é um desdobramento da sua causa, que nem uma fala é um desdobramento de um pensamento. São coisas do mesmo nível. Até o Arizal não se usava o termo algo do nada, yesh me'ayin. Faltava a explicação de como surge o mundo. Até lá foi ensinado por Rabbi Moshe Cordovero, que é um grande cabalista, respeitadíssimo, fez um livro para desse e outros livros importantes, que a criação vem a partir de uma cadeia de decadência, de ocultação da luz divina, de ocultação do poder divino, só que nunca expressou que essa cadeia tem quedas bruscas. Até lá foi ensinado que as quedas são muitas, multiplicadas múltiplas vezes, mas a princípio se entendia que cada grau entende o grau acima dele. Talvez 2 graus acima, 3 graus acima, eu não entendia mais. Mas cada filho conhecia o seu pai. Talvez não conhecia o avô, o bisavô, tataravô, tudo bem. Chegou a vez, ele falou, não. Por mais que, pela perfeição de Deus, pela infinitude e grandeza dele, por mais que haja decadências numerosas, não surgirá uma coisa tão morta de uma coisa tão viva, sem que haja uma decadência brusca chamada yesh me'ayin. Yesh algo, me'ayin algo do nada. O que quer dizer algo do nada? Algo do nada quer dizer que tem um lapso aqui. Tanto de baixo para cima como de cima para baixo, cada um diz, eu sou algo, eu sou a existência, e o outro é nulo e insignificante. Se for de cima para baixo, eu diz, os meus efeitos não são uma existência, eu sou a existência. Os meus efeitos são nada. São completamente tão secundários e nulos que não têm existência. Não é chamada existência um lado do outro, comparando. E de baixo para cima, claro que nós dependemos dele para existir, mas nós nada percebemos dele. Então dizemos assim, aquilo, na nossa linguagem, só aquilo que existe como nós existe. Aquilo que existe como Deus é tão imperceptível que chamamos ele de transcendental. Quer dizer, ele transcende de nossa forma de existência. Nós não temos como apalpar que ele existe. Nós raciocinamos que ele existe, mas não temos nenhuma forma de apalpar isso. Porque ele é do além. Então a Arisa ensinou que existe um além, bem longe, quando formos olhar de baixo para cima. E isso faz com que nós sejamos completamente nulos em relação a Deus. Porque nós somos apenas uma transformação dele múltiplas vezes. Somos um efeito, não uma transformação. Somos um efeito secundaríssimo de como ele é. A diferença seria, digamos, que nem dizer que se tu pegar se falar que o mundo surge em causa e consequência, então, é que nem você dizer que falta na origem aquilo que foi para o destinatário. Então você tira a água do mar, vai tirando uma gota por vez, no final o mar vai secar, hipoteticamente. Quando fala que é efeito, então isso aqui é que nem a luz do sol. O sol é um ser brilhoso. Ele tem as suas qualidades próprias. O brilho acontece por acaso, acontece sem afetar em nada
as qualidades próprias do Sol. E mesmo isso, o Sol é uma criatura, então ela é limitada, então ele acabaria ao longo do tempo, tudo bem. Mas, na título de exemplo, em relação a Deus, que ele realmente não tem começo. Então ele realmente nunca acabaria e não faria nenhuma falta nele. Não faria nenhuma lacuna nele se alguém aproveitou do seu brilho ou não aproveitou. Se aquele brilho acha que ele existe, ou sabe que ele é só um brilho instantâneo. E tem outro detalhe aqui, que em Deus ele é instantâneo, mas é arbitrário. Deus pode ocultar também. Ocultar, ele é todo poderoso. Então tem um paradoxo, ele pode estar e não estar, brilhar ou não brilhar. Mas isso aqui não cabe aqui. Então, quando falamos que muda a emanação, muda o planejamento, é divindade, um efeito divino. Isso remete aqui à qualidade daquele mundo poder criar sem ser percebido pela criatura. Criar algo do nada. Ou algo que nos faz surgir, vai achar que ele existe sozinho e não vai saber de onde é que ele veio. Ele vai duvidar, vai questionar. Ele vai ver que não faz sentido ele existir sozinho, porque ele é limitado, ele é dependente, mas ele não está vendo quem é que monta ele, quem é que modela ele. Mas ele vai ter que se convencer que ele realmente é mandado por alguém. Esse alguém está no além. Esse alguém, ele está no Ain Shilemala Ma'yesh. Ele está no nada que está além do algo. Quer dizer, eu sou um algo dependente de aléns. Nada entendo do além. Mas tem que ter um além. Na verdade, o além é muito mais do que eu. Porque eu não existo sozinho. E o além deve sim ser daqueles que existem só. Quer dizer, deve ser ou aquilo que existe sozinho. E por isso, os Zohar falam que as Sefirot são chamadas Blimah, quer dizer, sem definição. Depois da criação, depois da felicidade. Nós não temos como definir nossa linguagem e apalpar e perceber como são as Sefirot. Elas são divindade, não é? Já entendemos que eles fazem um efeito específico, então não são o todo, quer dizer, não se manifesta ali o todo, se manifesta só a retenção do todo poderoso, e a manutenção é a revelação de um grau só, de um efeito só. Então não é o divino. O divino não retém seus poderes. Quando retém, aí vem uma divindade, quer dizer, ele impede todos os efeitos, tirando um. Mas mesmo aquele um foge de nossa capacidade, porque ele está com potenciais, está numa potência que só estando junto com o todo, ele tem ela. E sobre isso está escrito que Moisés queria ver o rosto divino, queria ver como é a essência divina e não podia ver. A profecia dele alcançou somente as costas, somente material, o que falamos no capítulo anterior, é material preparado para a criatura poder alcançar. Ele alcançou o máximo. O máximo é a parte superior de Netzach, da vitória. Que falamos que é como o rim, como o filtro. Quer dizer, ele alcançou até o máximo, até o início do filtro, até o início do primeiro filtro. Do planejamento dos mundos. Mas algum filtro tem. Não está isento de filtro. Isento de filtro só por instrumentos. Só por dedução. Tá. E por causa disso, que as Sefirot criam algo do nada, algo que não conhece elas são chamadas unos, ele e sua luz e seus instrumentos, ele e sua energia e suas ferramentas, uma coisa só. Porque eles têm lá um poder e potencial. Tanto é que eles efetivam uma criatura da qual eles são desconhecidos. Conseguem agir além, quer dizer, conseguem agir como um brilho. Brilhar de um jeito, fazer um efeito, que o efeito sente-se existente, sem que tenha acesso à linguagem do causador do brilho do efeito. Eles conseguem agir de longe. Sentir a criatura longe do Criador.
E é impossível dizer que a criação que eles fazem ao mundo seja, como dizia o Adamaka, ainda antes do Aristo se revelar, causa e consequência, que a causa percebe a consequência. Por mais que haja condensações da luz, do poder divino, jamais surgirá uma matéria tão grotesca como a terra morta aqui desse nosso mundo, da espiritualidade. Aqui eu vou dar um exemplo disso, né? De pensamentos intelectuais, experiências de captação de dados, não surge terra, não surge matéria morta. Você não consegue fazer um computador que, sem matéria-prima, cria a sua própria matéria-prima a partir de pensamentos. Isso não existe. Por mais que um anjo vai se transformar, vai ser a origem de uma alma, essa alma não vai ter corpo. Ela vai ser o espírito, digamos, o animal chamado touro, o anjo do touro vai fazer o touro. Qual touro? Vai fazer a alma adequada para residir numa carne de touro. Mas essa carne Deus tem que fornecer em outro caminho. Esse caminho é algo do nada. Ele nada sabe sobre a sua origem, se é que ele sabe alguma coisa. Algo morto, nem percebe o que tem antes dele. Nem percebe que ele mesmo existe. Quem percebe é a alma viva que está dentro dele, que começa a se confundir. Será que eu sou carne ou sou alma? Mas, de qualquer maneira, a criação tem que ser feita. Não pode surgir um mundo tão limitado como o nosso a partir da perfeição absoluta de Deus sem que haja uma queda brusca. E como o mundo do planejamento da emanação é o que efetiva essa queda brusca, ele é chamado de divindade. Ele diz que ele está junto, do nosso ponto de vista, ele está junto com Deus, entre aquelas coisas que estão no além, entre aquelas coisas que fogem completamente de nossa capacidade de alcançar com nossa mente, com nossa experiência de existência. Ou ele existe, ou nós existimos. Não conseguimos coexistir com ele na mesma linguagem. Para nós podemos se convencer que existimos, temos que esquecer. Temos que estar impedidos de acessar aquele grau de existência. Outro existe aqui, outro existe de forma absoluta, como Deus, outro existe de forma parceladíssima, de uma forma secundaríssima, como criatura. Até que o Tânia, nesse dia 4 de Tishrei, e vai continuar a debater esse assunto nos próximos dias.